E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do Monte Gundabad, a montanha situada no encontro entre as Montanhas Cinzentas, as Montanhas Nevoentas e as Montanhas de Angmar, conhecida por ser o local onde os 7 pais dos anões despertaram. Bem, aproveitem aí e já deixem um like e se inscrevam no canal. Vamos então ao tema de hoje. Bem, o Monte Gundabad fica situado no norte da Terra-média, na extremidade norte das Montanhas Nevoentas, onde estas se encontram a leste com as Ered-Mithrin, ou Montanhas Cinzentas, e com as Montanhas de Angmar, Cordilheira Maldita, que se estende na direção ao norte. É no Monte Gundabad que nasce o rio Langwell, que encontra com o Graelin, formando o rio Anduin. A montanha também se encontra na junção exata entre Rovanion, Eriador e os ermos de Faroe-White, sendo próximo a lugares como Angmar e como a Charneca Eten. Tal localização estratégica explica por que ele se tornou um local tão disputado pelos anões e os orcs durante várias eras. A grande fama ancestral que envolve essa montanha é de que ela foi o local que há inomináveis eras no passado o Vala Howle criou os 7 pais dos anões, em seu anseio em recriar os filhos de Ilúvatar. Porém, quando o próprio Eru Ilúvatar, criador de todas as coisas, descobriu o que havia sido feito, ele repreendeu Aule, dizendo que aquela não era a sua atribuição. O Valar, então, bastante triste, resolveu esmagar os anões com seu martelo, mas Ilúvatar, então, se apiedou deles, ao constatar que eles possuíam vontade própria, e que Aule os havia criado como um filho que admira e imita as ações de seu pai. Dessa forma, Eru Ilúvatar permitiu que os anões vivessem, mas com a condição de que eles só despertariam após a chegada de seus primeiros filhos ao mundo, os Elfos. Aule, então, ensinou muitos de seus conhecimentos aos anões, principalmente ao que diz respeito à forja e ao trabalho com pedras preciosas, e depois os colocou para dormir em sono profundo, até que chegasse a hora de seu despertar. Após uma quantidade incomensurável de tempo, os elfos despertaram em Cuiviénen, e então os 7 pais dos anões acordaram nas rochas do interior do Monte Gundabad, começando a formar um grande povo, habilidoso naquilo que Aule os havia instruído. Eles então se dividiram em 7 clãs: os Longbeards, ou Barbas Longas, os Broadbeans, os Firebeards, os Iron Fists, os Stiffbeards e os Blacklocks, e também os Stonefoots. Esses clãs então se dividiram, partindo para diferentes locais da Terra-média. O primeiro, liderado por Durin o Imortal, se dirigiu com seu povo para o sul das Montanhas Nevoentas, encontrando o lago de Keled-Zaran, no Vale de Azanubizar, onde eles fitaram o reflexo das estrelas nas águas espelhadas do lago, e encontraram uma caverna onde eles fundaram o grandioso reino de Khazad-dûm, que mais tarde seria conhecido como Moria. Já os Broadbeans e os Firebeards se dirigiram para as Montanhas Azuis no oeste, fundando respectivamente os reinos de Belegost e Nogrod. Já os outros 4 clãs se dispersaram em direção ao leste, provavelmente pelas encostas das Montanhas de Ferro, que mais tarde seriam parcialmente destruídas, se dividindo nas Montanhas Cinzentas e nas Colinas de Ferro. Alguns deles migraram ainda mais para o leste e chegaram a habitar Azorocarne, uma cordilheira no extremo leste da Terra-média. Alguns anões ainda permaneceram no Monte Gundabad, que se tornou um local sagrado, de peregrinação para todos os anões do mundo, devido sua ligação com sua criação, com o Vala Howle, que eles tanto veneravam, e com o próprio Eru Ilúvatar. Por muitas eras, o local permaneceu sob o controle dos anões, já que em seus primeiros milênios de existência, Melkor se encontrava em cativeiro, e posteriormente, durante a primeira Era do Sol, Melkor acabou concentrando suas forças em Angband, no extremo noroeste da Terra-média, de modo a manter constantes ataques contra Beleriand durante a Guerra das Gemas. Porém, muito tempo depois, durante a Segunda Era, Sauron lançou sua grande ofensiva para conquistar toda a Terra-média. Nesta época, os orcs passaram a se proliferar pelas Montanhas Nevoentas, se espalhando e, posteriormente, marchando contra o Monte Gundabad, que acabou caindo sob o domínio dessas vis criaturas que profanaram o local e transformaram ele em seu covil. É devido a esse motivo, dentre vários outros, que os anões nutrem de um ódio muito profundo pelos orcs, travando guerras incessantes contra eles, inclusive se unindo com seus rivais elfos, devido a essa desavença em comum. Não se sabe se os anões chegaram a reconquistar o local após a Guerra da Última Aliança, após o final da Segunda Era. Porém, se sabe que em meados da Terceira Era, o Monte Gundabad acabou sendo incorporado ao reino de Angmar, liderado pelo Rei Bruxo, líder dos Nazgûl, que governava toda a região ao entorno das Montanhas de Angmar,
a partir da fortaleza de Carnidum. Desse modo, a fortaleza orc do Monte Gundabad se tornou um ponto estratégico de ligação das forças do inimigo, servindo de passagem para Angmar, sendo usada pelas forças de Sauron, que se encontravam em Dol Guldur, na Floresta das Trevas e em regiões mais ao leste, que se ligavam por sua vez a Mordor. Mesmo após a queda de Angmar, em 1975 da Terceira Era, a região continuou sob o controle dos orcs, que passaram a promover sucessivas guerras contra os anões e os Eotheods, a partir do local, sendo que provavelmente muitos dos orcs que invadiram Moria, após o despertar do Balrog, tinham vindo de lá. A fortaleza orc do Monte Gundabad teria também um papel essencial na Batalha dos Cinco Exércitos, já que de lá partiu o exército liderado por Bolg, filho de Azog. Não se sabe o destino do lugar após essa época, mas possivelmente o lugar acabou sendo reconquistado pelos anões na Quarta Era, após a queda definitiva de Sauron, em algumas de suas várias campanhas para reconquistar suas antigas moradas durante aquela época. Então é isso aí, pessoal. Aproveitem e deem uma olhada nos outros vídeos do canal que mostram mais sobre a história dos anões. Tem também o vídeo sobre a economia da Terra-média, que fala muito sobre eles. Vou ficando então por aqui. Até o próximo vídeo e até mais!